Hoje eu vou te falar meus 7 hábitos anti-procrastinação que eu utilizei agora em 2025 de forma completamente atualizada e que mudaram completamente a minha vida e eu espero que ela acabe mudando 1% na sua vida, tá? E muitas vezes sim, eu acordo igual você, pensando assim, mas eu mereço, hoje tá frio e tudo mais. Só que eu queria fazer simplesmente uma interrogação para você. Se você vencesse, quantas pessoas venceriam com você? Ou melhor, vamos tentar eliminar fatores externos e vamos pensar o seguinte: se você cumprisse o que você prometesse, como que seria a sua vida, tá? Então assim, eu também erro. Hoje mesmo foi um dia que eu tive que utilizar uma técnica que eu vou explicar para vocês para vir gravar esse vídeo, né? Porque eu me desafiei, só que eu pensei assim, cara, e se esse vídeo impactar? Exemplo, impactar você, né? Imagina como isso vai ser bom, imagina o quanto às vezes a sua vida vai ser melhor, você vai ter uma família linda, impactada 1% por mim, né? E aí isso sim vai ser uma coisa que é um propósito de vida, é uma coisa que realmente vou falar, nossa, isso valeu muito a pena. Então assim, eu vou, sem delongas, eu vou falar os 7 passos para você. E assim, o 7º, pra mim, mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, tá? O primeiro deles, acordar e não negociar. E esse não negociar, eu utilizo uma técnica, que é essa mesma técnica que eu utilizei hoje para vir gravar esse vídeo, que é basicamente o quê? Eu utilizo uma regra que assim, é 3 segundos. E aí, esse 3 segundos é o seguinte: tudo que eu não quero fazer, ou eu tô com preguiça de fazer, eu falo assim, beleza, eu com até 3 segundos executo. Se eu não quiser mais, eu paro de fazer. Então assim, hoje eu não queria gravar o vídeo, eu falei assim, deixa pra amanhã, né? Eu falei, não, mas beleza, vou simplesmente pegar e arrumar a iluminação. 1, 2, 3. Aí eu arrumei a iluminação e falei, putz, tá nada, né? Eu vou ligar a câmera aqui. E aí eu comecei a gravar. Então, assim, essa mesma técnica eu utilizo para acordar. Eu utilizo até hoje. Hoje, meus hábitos são muito pré-estabelecidos e eles funcionam muito bem. Mas eu utilizo a técnica até hoje. De vez em quando, tá frio. Às vezes, tô cansado. Às vezes, eu não tô bem. Às vezes, eu não dormi bem. Aí, eu utilizo a técnica. Que é, simplesmente, saio da cama e eu fico 3 segundos olhando para a cama, falando. Então, 1, 2, 3. Depois que eu contei esses 3 segundos, eu vou falar pra vocês, eu nunca voltei pra cama. Sabe por quê? Porque se eu voltasse pra cama, na minha cabeça, eu tinha o sentimento que eu estaria sendo um fracassado. Que eu tinha prometido algo, não cumprido aquela coisa e voltado por uma escolha realmente minha de forma consciente, tá? Então assim, eu escolhi voltar para a cama depois de estar de pé. Então eu não posso reclamar do meu resultado, porque eu fiz a escolha, né? Obviamente, você vai estar muito doente, né? Aí são casos completamente diferentes, mas dia a dia, tá? Dia a dia eu faço isso. E eu vou falar para vocês, a minha vida ela mudou baseada primeiro a isso, tá? Então assim, essa normalmente era sempre a minha primeira vitória do dia, né? E nos dias que são difíceis, essa também é a minha primeira vitória. Outra coisa, eu utilizo 3 metas que elas não são da minha cabeça, tá? Essas metas normalmente elas estão no lembrete do telefone e elas são baseadas no seguinte: minhas 3 metas hoje são 2 pessoais e uma de negócio. Então assim, 2 são, hoje eu quero ler 30 páginas, hoje eu quero ler 10 páginas, né? E hoje eu quero acordar cedo. Então, as minhas 2 metas são cumpridas. E aí minha terceira, 10 ligações no dia. Então eu utilizo essas 3 metas, não na minha cabeça, mas em alguma coisa visual. E aí vai. Você às vezes tem um quadro na sua casa, uma geladeira, coloca os três metas daquele dia e cumpre, sabe? Vocês vão perceber que essas micro vitórias vão fazer o seu dia
ser completamente diferente. Você chega no final do dia, você fala, caramba, eu venci. Você pode falhar, você vai falhar em alguma outra coisa, mas essas 3 metas você vai cumprir nem que caia canivete, que é um ditado que utilizo na minha região, que é basicamente assim, mesmo que acontecia as piores coisas no seu dia, aquelas 3 coisas você vai cumprir, não importa como seja. E isso faz com que, quando você coloca tipo 10, 15, 20, 30 metas no dia, como você não conclui, você tem uma frustração. Quando você tem poucas metas, você conclui porque são poucas. O teu cérebro ele fala assim, ah, beleza, são poucas, né? Eu posso utilizar, eu posso isso. Ah, dá pra fazer, não vou gastar tanta energia. Coloque 10 metas pra tu ver. Tu cérebro vai falar, 10 metas, tá louco, esse cara tá maluco, né? Essa mulher tá maluca. 3 metas ele falou, não é aceitável. 3 metas, vamos lá, vamos cumprir, né? Pô, 3 metas não é nada. Então, é essa, tá? Depois disso, eu tô falando não de forma sequencial, tá, pessoal? Então, utilizem isso dentro de como que vai ser o cronograma do seu dia. Café, mas em silêncio. E esse café tá um pouco interligado também a se alimentar. Por que que eu falo isso? E aí eu quero que você comece a olhar as situações que você passa no seu dia e comece a falar assim, putz, mas isso aqui é verdade. Vocês já comeram alguma coisa assistindo algo? Então assim, eu tinha muito hábito de comer, tomando café, assistindo alguma coisa. Resumindo, eu chegava no final da comida, primeiro eu nem tinha visto o que eu tinha comido, eu tinha muito mais vontade de comer, e eu ficava tipo assim, putz, eu preciso comer alguma coisa. E eu passava o dia inteiro, meu Deus do céu, eu enchia-me de quase comer o reboco, né? Quase comer o reboco da parede. Por quê? Eu não prestava atenção. Então hoje, quando você tirar o café para comer, para tomar um café, pelo menos da manhã, vai passar o café, não fica passando o café olhando o Instagram, sabe? Sentou para comer, parou, come aquilo ali. Sabe por que muitas vezes, e eu me incluo nisso, muitas vezes a gente não faz isso porque o silêncio na nossa cabeça é perturbante, né? Você tá tipo assim, você tá aqui daí, a cabeça tá. Pelo menos na minha cabeça, né? Parece que tem alguém batendo o prato assim dentro, tocando um monte de música, trocentas pessoas dentro da minha cabeça. E aí, como eu tô mexendo no celular, eu tô distraído disso tudo. Então eu não sei o que tá fazendo. Então eu tô fazendo tudo no automático. Então assim, café, sentou, comeu. Cara, você vai gastar 10 minutos, 5 minutos pra comer, 15 minutos pra comer, mas você vai comer ali, sabe? O silêncio, parar de mexer no Instagram. E você que é casado às vezes, ou casada, bom dia, meu amor, como é que você tá? Como é que você dormiu? Sabe? Ter esse momento ali em silêncio, tá? Outra coisa, 30 minutos de leitura. Eu falo 30 minutos porque eu utilizo 30 minutos, mas aqui tá um gancho muito legal. Comece por 10 minutos se você não tem hábito nenhum e comece lendo de pé. E aí você vai dizer assim, ah, mas ler de pé... Você tá maluco. O que acontece? Quando normalmente a gente senta para ler no começo, e isso foi uma experiência muito própria, porque eu comecei milhões de vezes e não conseguia continuar esse hábito, era chato, era cansativo, doía o pescoço, né? Ficava numa posição ruim, às vezes não conseguia ler bem por causa da luz. O que acontece? Eu comecei a direcionar o livro na minha altura daqui, andar falando, andar lendo. E para quem é imperativo, é perfeito, tá? Se você não é imperativo, consegue sentar e fazer a leitura, faça isso. Mas se você é imperativo, igual eu sou, utilize caminhando. Até porque destrava outras coisas, tá? Depois um posicionamento para você fazer uma palestra, qualquer coisa. E essa leitura tá baseada no que você precisa, tá? Então assim, se é um livro, um trabalho, uma apresentação, utilizem dessa forma.
de pé, andando pela casa, lendo. Eu utilizo marcador, tá? Tem gente que vai dizer que isso aqui é uma agressão contra o livro. Eu amo os livros. Sou eu que comprei com o meu dinheiro. Então, eu acabo marcando eles sim, porque eu volto, gosto de reler e tudo mais. Movimento primeiro, pensamento depois. E aqui tem uma dica, tá? Eu utilizo isso num bloco de assim, eu não sei vocês, tá? Mas eu não consigo fazer um planejamento de 6 meses e executar em 6 meses. Por quê? Eu paro na metade. E isso acontecia muito. Quando eu comecei a diminuir esse prazo, fazer blocos disso, minha vida mudou completamente. Eu tirava a obrigação de, tipo assim, pensar lá no longe e começava a estar aqui no presente. Então a minha técnica é 6-1-6. Adianta, mas é que eu 6-1-6, né? Simplesmente é o seguinte, 6 dias executando a minha ideia que eu tenho de pensamento, meu plano de negócio, minha prospecção, não sei o que lá. Eu tiro um dia para analisar esses 6 dias, e aí os outros 6 dias eu ajusto e refino. Eu vou refinando e refazendo. Aí eu vou refinando. E aí eu utilizo 3-3, tá? Um dia eu faço, outro dia eu refino. Um dia eu faço, outro dia eu refino. E assim eu vou. Fechei ali, ó. São 13 dias. 13 dias. Eu faço 21 dias tudo, né? Então assim, faço 13 dias ali, completo mais um pouquinho ali com algumas coisas. Acabou, fechou 21 dias. Eu olho e falo assim, nossa, como que realmente minha vida tem mudado. Eu vou falar pra vocês, a questão não é nem chegar no ponto final, tá? Chegar lá na linha de chegada. Cara, imagina você todo dia concluir e ganhar um pontinho a mais, né? Hoje, não sei quanto é a sua idade, mas imagina se tivesse o acúmulo que eu tenho na minha idade com os pontos que eu deveria ter feito. Eu estaria muito melhor. Esse aqui é o meu quinto vídeo, sexto vídeo, se eu não me engano. E comparado ao meu primeiro vídeo, eu me sinto melhor. Eu me sinto que eu estou melhorando na minha comunicação. E se eu não tivesse começado no primeiro vídeo e, sei lá, ter dado 2, 3 visualizações, esse vídeo aqui não se tornaria desse jeito que está sendo. E o 10º vídeo, né, o vídeo número 100, vai ser muito melhor que o vídeo número 1. E a questão é o seguinte, em vez de eu pegar e ficar esperando o resultado sobre aquilo, eu estou executando para mim olhar o vídeo, analisar esse vídeo e falar, nossa, isso realmente mudou a minha vida, nossa, isso aqui interferiu nisso, né? Então faça isso que vocês vão melhorar muito a vida de vocês vão parar de ter tanta essa ansiedade das coisas, porque vocês vão encurtar o tempo. Então, como hoje as coisas são também muito mais rápidas, né? E isso utilizo muito a inteligência artificial, as coisas acontecem, Instagram, TikTok, as coisas são muito rápidas. Quando você encurta um tempo para 21 dias, exemplo, a vida ela acaba se tornando mais leve. Você fala, pô, é menos de um mês, né? Se menos de um mês eu fazer e der resultado, pô, eu ainda sobrou 9 dias ainda, né? Então é isso. Sexto, mas não menos importante, alimentação sem sabotagem. E aqui é uma coisa que eu tenho autoridade para falar, porque eu sempre tive muita dificuldade em me alimentar. Porque eu não sabia cozinhar, né? E, obviamente, comida de rua e comprar as coisas ultraprocessadas no mercado era muito melhor. Só que eu comecei a fazer uma conta. Tipo assim, a pizza lá tava R$30. Aí, olhava o frango, 1 quilo tava R$20. Eu falei assim, pô, dá pra comprar 2 quilos de frango. E eu vou falar pra vocês, tá? Tenta comer 150 gramas de frango e 150 de arroz. É muita comida. Você come assim, ó. Uma pizza, eu batia fácil, tá? Uma pizza por dia. Então, assim, começa pra vocês verem o quanto isso vai, tipo, mudar a sua vida, porque vocês vão comer comida de verdade, vão ter alimento de verdade e vocês vão estar muito mais saciados. Porque aí a alimentação volta de novo. A galera não vê o que tá comendo. Então acaba comendo sem analisar e aí você acaba engordando por causa disso, tá?
E o sétimo, que eu te falei que mudou completamente a minha vida, é o ritual de encerramento. E aí eu utilizo as ferramentas como inteligência artificial exclusivamente para fazer coisas como essa. Basicamente eu crio um prompt e eu vou explicar esse prompt para você. Se você quiser utilizar, vai ser muito legal. Que basicamente eu quero que você atue como um resumidor do meu dia, mas eu quero que você faça as seguintes perguntas. Uma delas, como é que foi meu dia? Se eu falei, e o que eu quero fazer como melhor amanhã? E o que eu tenho de orgulho, que eu me sinto orgulhoso daquele dia. Então o que acontece? Baseado nisso, você tem uma janela onde eu falei aqui eu tô orgulhoso, aqui eu vou melhorar. Você resume isso, toda noite eu coloquei no despertador, tá? Então chega um horário da noite, desperta, eu vou até lá, digito, eu tô com o celular na mão, né? Então assim, desliguei o despertador, for no inteligência artificial, explico, falo, ó, meu dia foi assim, assado, fechou. Quando chega no domingo, eu sempre pego e faço assim, me resuma a semana. Nossa, vocês vão ver como é maravilhoso. Porque ele vai falar, nossa, aqui ó, você se desempenhou bem, aqui você fez isso, aqui você falou que fez isso, mas aqui olha como você corrigiu. E aí você começa a olhar e fala assim, nossa, nem parece que eu melhorei. Que o que eu prometi aí 2 vezes na academia, eu fui 5 vezes na academia. O que eu falava que eu iria me alimentar bem 4 vezes na semana, eu me alimentei 6 vezes na semana. Que aqui, ó, eu tava frustrado, mas olha quanta coisa eu fiz mesmo frustrado, mesmo cansado, mesmo que o dia não tinha sido bom. E aí você começa a entender que esse ritual, ele é muito, muito bom para você. E aí, você tem anotações, e essas anotações têm um resultado. Então, fechou? Então, assim, ó, sabe o que principalmente nesses 6 meses de guerra, né, que a gente chegou aqui, que eu percebi, ninguém vence a tua guerra, ninguém vence as coisas por você, tá? Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas obrigações e todo mundo tem a sua vida. Então, assim, se você deixar de fazer isso, e isso é uma coisa que, assim, você pode ir implementando, tá? Isso é só uma ideia. Utiliza o que é bom para você, né? Você vai ver, imagina daqui 365 dias, uma melhora, sei lá, de leitura. Tu chega mais inteligente, mais confiante, academia, alimentação, desenvolvimento, conhecer novas pessoas. Você ia chegar lá no mesmo coisa, mas e se você chegar melhorado, né? E assim, ó, eu vou falar para vocês uma frase que eu até anotei aqui, que é do Sêneca, que diz assim, ó: enquanto você hesita, a vida passa. E passa mesmo. Cada soneca, cada distração, cada depois eu faço, é a vida indo embora e você achando que ainda tem tempo. Você não tem tempo, tá? E eu não quero gerar ansiedade, mas eu digo assim, você não consegue recuperar o dia de ontem, mas você pode fazer um novo dia amanhã, beleza? Então assim, é isso. Mesmo eu estando aqui, eu também falhei, eu quase falhei, né? Eu quase errei, mas o que eu fiz? Eu levantei, executei e fiz, tá? Então faça isso por 21 dias e vocês vão perceber. Se nada der resultado, galera, você simplesmente para de fazer e continua vivendo a vida de vocês. Mas se não, façam desse jeito. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá um like, me ajuda a crescer esse canal. Assista os outros vídeos que a gente tem aqui. Aqui embaixo tem um Telegram completamente gratuito, onde a gente vai trocar um network. Também tem o meu e-book. E principalmente, eu quero que vocês entendam que amanhã também tem vídeo. Tamo junto, doutrina de um homem só, JC.